Então, sejam todos bem-vindos, caros alunos e alunas. Vamos dar continuidade ao plano de ensino do direito penal, parte geral do Código Penal. Nós vimos na aula passada a questão das fontes do direito penal, vimos algumas classificações em relação a essas fontes, e hoje vamos dar seguimento à lei penal, fazendo algumas outras classificações. Hoje vamos trazer outros conceitos da matéria. A classificação que nós vamos ver, trazida pela doutrina, ela é uma classificação referente às normas penais. As normas penais, elas podem ser incriminadoras e não incriminadoras. O que são as normas penais incriminadoras? São aquelas em que o legislador vai descrever uma conduta e, em seguida, comminar uma pena. O Código Penal, ele é composto de artigos. Cada artigo do Código Penal é um molde, um modelo, em que o legislador vem e descreve algo. Esse descrever, muitas vezes, é uma definição de condutas criminosas, principalmente a partir do artigo 121 do Código Penal. A parte especial do Código Penal, ela traz as normas penais incriminadoras. Nem todas as normas que estão lá, até o artigo 361, são normas penais incriminadoras, mas grande parte, a maioria é de norma penal incriminadora. Vai te descrever uma conduta e, em seguida, comminar uma pena, como lá no artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando há essa definição, essa descrição, é chamado de preceito primário, a descrição da conduta. O preceito secundário é a parte em que o legislador descreveu o quantitativo de pena. É um quantitativo de pena em abstrato. Tem um mínimo e um máximo. Quem vai impor a pena em concreto é o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória. Preceito primário, preceito secundário, essa é a técnica legislativa que o legislador se utilizou para trazer as normas penais incriminadoras. Nós temos também o que é classificado como normas penais não incriminadoras. Não são normas penais que não vão descrever condutas e nem comminar penas. O que é que elas fazem, então? Vão dar preceitos gerais, vão dar informações, explicações, vão trazer finalidades em relação à norma. Essas não incriminadoras, elas são divididas em normas penais não incriminadoras permissivas e as normas penais explicativas, finais ou complementares. As normas penais permissivas são aquelas que determinam a licitude ou impunidade de certas condutas. Permissiva justificante são normas penais que vão justificar a conduta, vão absolver o que foi praticado pelo indivíduo. Exemplo, lá no artigo 23 do Código Penal, diz que o sujeito é isento de pena, ele não terá, então, praticado crime, não há crime, artigo 23, não há crime, quando o sujeito pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, no estrito cumprimento de um dever legal e no exercício regular de um direito. São 4 situações que a conduta está justificada. Então, eu posso matar em legítima defesa? Não será crime? Não será. Por quê? Porque o legislador disse que não é. É uma conduta permissiva.
é uma conduta que está justificada. Dentro de quê? Dos limites que o próprio legislador estabeleceu ao conceituar a legítima defesa e o estado de necessidade no artigo 24 e 25, respectivamente, do Código Penal. O estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito, a doutrina é que se incumbiu de trazer seus conceitos. Causas exculpantes, norma penal permissiva exculpantes, são causas que vão tirar a culpabilidade. Em que sentido de culpabilidade? No sentido de reprovação dessa conduta. Por quê? Porque o sujeito agia sem discernimento, sem entender o caráter ilícito do fato. São causas como a do artigo 26 do Código Penal. Vai exculpar, vai desculpar o ato praticado, porque o sujeito ele não tinha um desenvolvimento mental completo, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou. Então, há a inimputabilidade. Também existem as normas penais não incriminadoras, classificadas como explicativas, finais ou complementares. São aquelas que esclarecem o conteúdo de outras normas ou delimitam o âmbito de sua aplicação. Tá aí o exemplo do artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º. No artigo 327, vai trazer o conceito de funcionário público, vai descrever, então é explicativa. Lá no artigo 150, parágrafo 4º, vai trazer o conceito de casa, então a norma penal que vai explicar, vai trazer a norma a necessária interpretação, sem a necessidade de você recorrer a qualquer outra forma de interpretação, porque o próprio legislador já trouxe na norma essa possibilidade de explicar o seu conteúdo. Esse quadro aqui, que nós já tínhamos visto, é só para nos remetermos ao que nós vamos estudar a partir de agora, que são as normas penais em branco. O que são normas penais em branco? São fontes formais imediatas do direito penal, segundo uma doutrina que é considerada uma doutrina moderna, que essa doutrina moderna foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, ele convalidou essa classificação nos seus julgamentos em relação à norma penal em branco ser considerada uma fonte formal imediata do direito penal, porque ela vai complementar a norma penal. Vamos, então, já que você já se situou onde está a norma penal em branco, já tínhamos visto as outras fontes do direito penal, as fontes de produção e as fontes de conhecimento. Agora vamos entender o que verdadeiramente trata das normas penais em branco. A classificação das normas penais quanto ao conteúdo da incriminação. Essas normas penais, elas são classificadas como incriminadoras completas ou preenchidas ou perfeitas. O que são elas? São aquelas completas, as que definem os crimes com todos os seus elementos. Ou seja, você tem a descrição da conduta e ela é perfeita. Não vai necessitar ao intérprete, ao operador do direito, buscar em outra norma, em outro fundamento legal ou infralegal, a sua interpretação, porque ela já é declarativa, ela já é completa. Não precisa recorrer a nenhuma outra norma. Exemplo, o furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você não vai precisar de um complemento. Você vai saber que subtrair algo que não é seu, algo móvel, com a intenção, com o dolo de inverter o poder da posse, é furto.
Crime de ameaça, está no artigo 137 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavras, escritos ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o cara fez assim para você, seu inimigo. Então, está na cara que ele está dizendo que vai lhe matar, ele está lhe ameaçando. Não precisa ele dizer que vai lhe matar. É uma norma penal que o intérprete, ao ler, ao fazer a simples leitura do preceito, ele não vai necessitar de nenhum complemento. Agora vamos ao que traz um estudo mais complexo, um estudo mais aprofundado, que são as normas penais em branco. Normas que você vai necessitar, ao ler o dispositivo penal, recorrer a outra norma, a outro regulamento. Por quê? Porque a norma não está preenchida, não está completa. Ela é cega. Vamos aqui ao conceito doutrinário. Normas penais em branco, ou primariamente remetidas, cegas ou abertas, são aquelas em que há necessidade de complementação, para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário. Preceito primário, a descrição da conduta. Embora haja uma descrição da conduta proibida, essa descrição requer, obrigatoriamente, um complemento extraído de outro diploma legal, leis, decretos, regulamentos, etc., para que possam efetivamente ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível sua aplicação. A norma penal em branco, ela precisa ser completada. A descrição por si só não traz o conteúdo necessário para que a pessoa possa enquadrar aquele indivíduo que praticou aquele fato como incurso em crime. Ele vai ter que se recorrer a outra norma. Vamos aqui ao primeiro exemplo de norma penal em branco. A Lei 11.343, de 2006, ela trata da questão das drogas. É a Lei Antidrogas. O artigo 33 tem 18 verbos. Olha aqui como é que ele começa. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, e aí segue uma infinidade de verbos lá para não deixar o sujeito sem uma possibilidade de estar em curso no crime. Entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Aparentemente, parece que a norma está completa. Professor, eu entendi. Está dizendo que se o sujeito for pego aí com droga, ele tem que ser punido. Tá, mas e se de repente você, como delegado de polícia, chegasse a ter o conhecimento na delegacia, uma composição da polícia militar, levando um indivíduo, apresentando ele e dizendo que ele é traficante de drogas? Só isso faz com que você faça o auto de prisão em flagrante? Não. É necessário que você ponderar em relação a todas as circunstâncias, a oitiva das testemunhas, a oitiva dessa pessoa que está sendo trazida à tua presença e, sobretudo, você verificar se aquela substância é ou não droga. Professor, mas eu não conheço droga. Eu conheço assim, eu já sei o que é uma maconha, sei o que é uma cocaína, mas se for algo diferente disso, eu não vou saber. Eu não tenho um conhecimento técnico. Então é necessário você chamar uma perícia. A perícia lá da PFOS, um perito para detectar se aquela substância é ou não droga. E esse perito, ele vai fazer um laudo. Esse laudo é consubstanciado em quê?
há uma relação da Anvisa. Nessa relação da Anvisa, vai se ter todas as substâncias que são consideradas como drogas. O perito, ele não é ele não vai pegar o imaginário, ele vai pegar a relação da Anvisa, ele vai verificar se aquela substância está ou não na relação da Anvisa, para dizer no laudo que substância é aquela e se aquela substância ela está ou não na relação. Se ele só disser qual é a substância, vai caber ao delegado verificar essa relação da Anvisa. Quem emite essa relação da Anvisa? O Ministério da Saúde. Há uma portaria, essa aqui é um exemplo de uma portaria 344/1998, que estabeleceu uma lista das substâncias entorpecentes. Se a substância que chegou ao teu conhecimento, ela não estiver nessa relação, você tem que liberar o sujeito. Como é que você vai prender alguém que não cometeu crime, já que essa substância ela não está na relação, portanto, não é considerada como droga, como ilícito penal? A questão, por exemplo, chega a ter o conhecimento, uma mesma composição da Polícia Militar, levando indivíduos que estavam consumindo cola de sapateiro. Você vai fazer a prisão? Você vai estar no abuso de autoridade, você vai estar sendo arbitrário. Você vai estar prendendo alguém que não cometeu crime. Por quê? Porque consumir cola de sapateiro não é considerado um crime de tráfico de drogas. Pessoa que entregou essa cola de sapateiro, ou o usuário do artigo 28 da Lei Antidrogas, não serão considerados como praticantes de ilícito. Por quê? Porque a substância da cola de sapateiro não consta na relação, na portaria da Anvisa do Ministério da Saúde. Então, não há como criminalizar essa situação. Por isso é que a Polícia Militar, quando é chamada a situações em que há o consumo de cola de sapateiro, lá na Praça do Ferreira, eles não resolvem, eles não vão intervir, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão relativa ao serviço social do Estado, não à polícia. Polícia é quando está sendo cometido um crime. Portanto, essa norma penal do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 é considerada uma norma penal em branco, porque ela não está completa, ela necessita de um complemento. Este complemento está em outro dispositivo. Só por isso é considerado uma norma penal em branco. Há uma pergunta aqui. Primeiro, se eu poderia repetir o preceito, o preceito primário e secundário. O preceito primário é a descrição da conduta. Aqui, por exemplo, no artigo 33, preceito primário seria isso: importar, exportar, remeter, preparar, produzir. É a descrição da conduta. Porque o legislador, ele não fez como o Decálogo de Moisés, de forma imperativa. De acordo com a teoria de Binding, o legislador traz a descrição da conduta. Você cometerá o crime quando você tiver praticado exatamente o que o legislador descreveu. E o preceito secundário, por sua vez, a pergunta foi do Eduardo. O preceito secundário, Eduardo, seria a cominação de pena. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento da multa. Preceito secundário é a imposição da pena. A outra pergunta aqui foi do Gabriel. Então, para legalizar a maconha, por exemplo, basta tirar ela dessa lista da portaria. Exatamente. Se a substância, Gabriel, não estiver constando na portaria da Anvisa, não é considerado crime. Outra coisa, lança-perfume. Lança-perfume já teve nessa portaria da Anvisa, já saiu, já entrou, já saiu.
e o procedimento em relação a se retirar uma substância é uma canetada do Ministério da Saúde, lá da Anvisa. Não é o processo legislativo. E aí, mais à frente, nós vamos fazer essa interpretação quanto ao princípio da anterioridade da lei em detrimento dessa questão de se tirar ou não de normas infralegais em decorrência das normas penais em branco. Vamos falar sobre a aplicação da lei. Então, grosso modo, você já começou a ter a noção do que é a norma penal em branco. É uma norma que necessita de complemento normativo no preceito primário. Então, ela não está completa, o seu entendimento, você tem que se reportar a outra norma. Mas a doutrina, ela não facilita muito a vida de vocês. Por quê? Porque aprofunda conceitos. Ela traz várias nomenclaturas. E, vez por outra, aparece um termo novo que se refere àquilo que você já sabia, só que você não sabia com aquela nomenclatura. E aí é sempre ficar atento às doutrinas recentes, o que está sendo escrito pelos doutrinadores, porque o direito penal de 5 anos atrás já não serve. Tem que ser um direito atual, um direito moderno, por conta da evolução social. Então, vamos lá. A norma penal em branco, ela vai se classificar da seguinte maneira. Norma penal em branco heterogênea e homogênea. Só que essa norma penal heterogênea, ela também vem com a nomenclatura de norma penal em branco própria, estrita e heterogênea. Então, própria, estrita e heterogênea têm o mesmo significado. São normas que estarão sendo completadas a partir de preceitos infralegais, que estão abaixo da lei, como portarias administrativas, como foi o caso desse exemplo da portaria da Anvisa, que basta uma portaria administrativa do Ministério da Saúde para que haja sua alteração. Então, esse complemento normativo não é dado pelo legislador. Não é o legislador, é o quê? Outra forma, que não a forma legislativa. A norma penal em branco também é chamada de homogênea, ampla ou imprópria. Nessa classificação, o complemento normativo é dado pelo legislador. A norma que vai complementar o texto primário da norma penal, ela está em outro preceito da própria lei, ou da lei penal, ou de outra lei. Pode ser do Código Civil, do Código Comercial, do Código Tributário, mas vai ter a mesma hierarquia de leis. E aí vem a doutrina e traz uma classificação em relação à norma penal em branco homogênea, dizendo que ela pode ser homóloga ou homovitelina e heteróloga ou heterovitelina. A homovitelina, o complemento está contido em norma de mesma espécie legislativa, ou seja, a norma que complementou é uma lei penal. A heterovitelina ou heteróloga, essa lei não é lei penal, é lei, mas é de outro ordenamento, seja ordenamento do Código Civil, do Código Tributário, mas o complemento é de outra lei que não o Código Penal. Vou facilitar trazendo alguns exemplos para você ir sedimentando todas essas classificações em relação à norma penal em branco. Então, norma penal em branco é aquela que necessita de complemento normativo no preceito primário, não está completa, você vai se recorrer a outra norma. Heterogênea é quando esse complemento normativo não é dado pelo legislador. Está em quê? Em portaria administrativa de um órgão infralegal, como é o caso lá da lei antidrogas. Outro exemplo aqui é o perigo de contágio venéreo. No artigo 130 do Código Penal, diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais
ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Bom, moléstia venérea, eu acredito que devo saber 2 ou 3 moléstias venéreas, uma gonorreia, sífilis. Talvez você também saiba aí algumas, mas vamos chutar aí que cada um vai dizer aqui umas 5, mas será que a gente vai realmente conseguir saber todas? Todas as doenças que são consideradas como moléstias venéreas? A gente vai ter que se recorrer a algum lugar. Porque você, como autoridade policial, como juiz ou como promotora, como operador do direito, você vai ter o limite da lei, é o princípio da legalidade. Somente haverá crime se houver a definição da lei penal. E essa definição, ela pode estar, dentro daquela interpretação que nós verificamos, a possibilidade de haver a interpretação extensiva, que é permitida pelo legislador. Aqui você pega e traz que o preceito primário, que é dessa descrição, a necessidade de complemento. Esse complemento está onde? Está em uma portaria do Ministério da Saúde, que vai trazer a relação das doenças que são consideradas como moléstias venéreas, que são venéreas. Então, a partir disso, você tem um completo conhecimento. E aí você vai poder analisar aquele caso que foi trazido ao teu conhecimento, de uma pessoa que foi acometida de uma doença, que acredita que tenha sido por transmissão sexual, mas é necessário verificar que doença é essa e se ela está dentro dessa relação do Ministério da Saúde. Norma penal em branco, heterogênea, porque o complemento não é dado pelo Poder Legislativo, é dado por uma portaria. Heterogêneo também, outro exemplo, o artigo 269, que esse preceito primário vai dizer o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Professor, com certeza esse coronavírus deve estar aí. O médico deve estar sendo obrigado a informar a algum lugar, ao Ministério da Saúde, sobre um caso que chegou ao conhecimento dele. Tá certo? Eu acredito que sim. Mas como é que a gente tem certeza? Somente analisando a portaria que é expedida periodicamente pelo Ministério da Saúde, com a relação das doenças que o médico é obrigado a notificar. Ele tem a obrigação de notificar um caso que chegou dessa doença. Por quê? Porque o Estado necessita promover o controle de certas doenças. E aí o legislador vem para proteger a saúde pública, determina que o médico ele faça essa notificação. É um exemplo de norma penal em branco, heterogênea, porque o complemento normativo não é dado pelo legislador, está em outra norma, uma norma infralegal. Mais um exemplo agora. Agora o exemplo, nós mudamos. Nós mudamos. Agora nós vamos para um exemplo de homovitelina. Norma penal em branco, homogênea, homovitelina. O que é a norma penal em branco? Aquela que precisa de complemento. O que é homogênea? É que o complemento normativo é dado pelo legislador. É dado pelo legislador. E a homovitelina? O complemento está contido em norma de mesma espécie legislativa. Pode ser uma lei penal, é uma lei penal complementada por outra lei penal. Aqui o exemplo, artigo 312 do Código Penal. Diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Professor, mas eu entendi, funcionário público.
tá aí. É só o funcionário público, ele ou se apropria, ou ele furta, ou ele vai cometer um estelionato dentro da repartição dele. Tudo está dentro da questão do peculato, seja no artigo 312 ou nos seus parágrafos, que prevê outras condutas do funcionário público, mas com essa nomenclatura do peculato. Só que tem um detalhe, essa questão do funcionário público, um terceirizado de uma repartição pública, ele é considerado funcionário público? Uma pessoa que trabalha no estaleiro da Petrobras é considerado funcionário público? Um mesário durante a eleição, o pleito eleitoral, o mesário, ele é considerado? Então, eu tenho uma necessidade de identificar o conceito de funcionário público. A norma penal, ela é em branco, porque ela precisa de um complemento. Esse complemento, ele é homogêneo, porque é derivado pelo legislador. E homovitelina, porque está dentro do Código Penal. Lei penal, complementando lei penal, o complemento está no artigo 327 do Código Penal, que vai estabelecer o conceito de funcionário público. Mais um exemplo. Norma penal em branco homogênea, heterovitelina. O complemento está contido em espécie normativa diversa. É norma? É norma, só que não é mais a penal, é outra norma de direito. Artigo 126, 169 do Código Penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de um mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Excelente, entendi. Quer dizer que a pessoa que se apropria de algo que ela achou, mesmo que seja dentro da sua casa, e não entrega à pessoa, não procura a autoridade pública, comete crime? Sim, mas está faltando algo significativo em relação ao texto penal. O que é tesouro? Tesouro é um baú cheio de moeda, de prata, de ouro, que eu encontrei na minha residência. É um gato morto dentro da parede, porque alguém colocou ali para dar sorte. Tem que se verificar o quê? Onde está esse complemento? Onde é que está o complemento? Dentro do Código Civil Brasileiro, que vai lá no artigo 1264 a 1266, descrever o que vem a ser tesouro. E aí você tem o complemento da norma que está contido em espécie normativa diversa, que é o Código Civil. Portanto, norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Mais um exemplo, norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Artigo 237 do Código Penal, conhecimento prévio de impedimento. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento, que lhe cause a nulidade absoluta, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Professor, mas quer dizer que a pessoa que casar, sabendo que a pessoa tem um impedimento, ela comete crime? Sim. E quais são os impedimentos? Eu acho que deve ser a pessoa casar com um irmão, deve ser um impedimento, casar com pessoa que já é casada, pode ser que seja um impedimento, casar com filho. Mas chegou ao meu conhecimento aqui uma determinada situação que eu não sei se realmente é um crime ou não. Será que o sujeito pode casar com a tia? Com a irmã da mãe dele?
Como é que eu sei disso? O Código Penal não descreveu. Ficou a cargo de quem? De um complemento estabelecido no Código Civil. Lá pelo artigo 1521 do Código Civil, vai dizer quais são esses impedimentos. E eu trouxe aqui os impedimentos para você verificar como o complemento, aonde você tem que pesquisar a partir do momento que você precisa de um complemento da norma. Eu vou para onde? Vou para a portaria administrativa, lá do Ministério da Saúde, da Anvisa, vou para a lei tributária, vou para a lei civil, mas eu tenho que investigar fundo para trazer o complemento necessário e preencher essa norma penal primária. Essa norma penal no seu preceito primário. Artigo 1521. Vamos aqui por curiosidade. Não podem casar, inciso 1, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou cível. 2, os afins em linha reta. 3, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais, demais colaterais, até terceiro grau, inclusive. 5, o adotado com o filho do adotante. 6, as pessoas casadas. 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Exemplo de norma penal em branco, homogênea, heterovitalina, essa estabelecida no artigo 237 do Código Penal. Ok? Aí vamos aqui a uma classificação das normas penais quanto ao conteúdo da incriminação. O legislador vem e faz aqui uma viagem. Ele chama de normas penais incompletas ou imperfeitas, também trazida pela doutrina a denominação de secundariamente remetidas ou ao avesso, ou remetidas ou invertida. Então, a princípio, parecem termos bem distantes de você, porque você está vendo pela primeira vez. Mas a partir do momento que você estuda, que você vai tendo mais contato com a disciplina, esses termos começam a ficar mais familiares. Garanto a você. Não se preocupe, não fique com medo. Então, as normas penais incompletas ou imperfeitas, então, um monte de nomenclatura difícil de assimilar à primeira vista, mas para significar algo bem simples. Vou te dizer aqui o que são. São aquelas em que o preceito secundário, que é o preceito secundário, é a pena, é a combinação de pena, está incompleto. Para saber a sanção imposta pela transgressão de seu preceito primário, o legislador remete a outro texto da lei. Portanto, no preceito secundário, não vai te descrever o quantum de pena entre o mínimo e o máximo. Vai fazer o quê? Te remeter a outro dispositivo do Código Penal. Só por força disso, a doutrina veio e classificou esses dispositivos como normas penais incompletas ou imperfeitas. Exemplo disso está no artigo 304 do Código Penal, que trata do uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Então, lá do 297 até o 302, nós temos os crimes de uso de falsificação de documento, nós temos a falsa identidade, vários crimes sobre falsificação. E aí, a pena, em relação ao uso de documento falso, a pena é acuminada à falsificação ou à alteração. Portanto, você vai ter que sair do artigo 304 e ir para o crime de falsificação ou a alteração para saber o quanto de pena é estabelecido para o 304. Então, uma técnica legislativa que o legislador utilizou, que foi chamada de normas penais incompletas ou imperfeitas. Vamos aqui essa última janela de slide, com esse slide anterior, nós finalizamos o slide número 2.
O slide número 2 foi finalizado e nós passamos a entrar no slide número 3. Então, observem no ambiente AVA o slide número 3, que está disponível para download, para acesso. Vamos lá. Nesse slide número 3, nós vamos falar tanto do princípio, começar os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado, mas vamos também trazer aqui a missão do direito penal e os aspectos diferenciados sobre esse conceito de direito penal. No slide 1, nós trouxemos um conceito de direito penal, um conceito genérico, onde cada doutrinador traz o seu conceito em relação ao que é a disciplina de direito penal. Agora, nós vamos a um conceito mais técnico, mais rebuscado, um conceito em que os doutrinadores, eles elaboraram e discutem para a evolução do direito penal, para a evolução da ciência jurídica penal. E a consequência é que esses conceitos, através desses aspectos, são cobrados em provas de concurso, concurso da OAB, ou outros concursos, as bancas, elas acabam trazendo, perguntando sobre esse tipo de conceito. Não aquele conceito genérico, mas esse conceito específico. E eu já vi muita cobrança em relação a esse aspecto sociológico ou dinâmico. Vamos a ele. Nós temos aí, trazido pela doutrina, 3 formas de conceituar o direito penal. São aspectos do direito penal. É o aspecto formal ou estático, o aspecto material e o aspecto sociológico ou dinâmico. A gente faz uma conceituação a partir desses aspectos que os doutrinadores estabeleceram. Aspecto formal ou estático é o conjunto de normas mediante o qual o Estado qualifica determinados comportamentos humanos, ações ou omissões, como infrações penais, definindo seus agentes e estabelecendo as sanções aplicáveis, penas e medidas de segurança. Então, esse conceito formal, pro forma, vai formalizar, vai ser um conceito de definição da norma, um conceito de fazer com que a norma seja um comportamento humano, através de um comportamento positivo, um atuar, um fazer, ou um comportamento negativo, uma omissão, comportamento de não fazer o que você deveria ter feito. Isso vai caracterizar a infração penal, o crime. E aí, a própria lei vai definir a descrição da conduta e a cominação da pena. É importante nesse conceito a identificação dos agentes. E como se faz isso? Através da norma penal. Nós temos no artigo 29 do Código Penal o que se chama de concurso de agentes ou concurso de pessoas. Há, então, vários dispositivos penais para se estabelecer o que são os agentes, definir esses agentes. O nexo de causalidade em relação à conduta e o resultado. E, por último, estabelecer as sanções aplicáveis, que são penas aos imputáveis, aqueles que têm discernimento, que entenderam o caráter ilícito do fato que praticaram, e as medidas de segurança para os inimputáveis, aqueles que agiram sem o discernimento, pois estavam ou com desenvolvimento mental incompleto, ou desenvolvimento mental retardado, ou eram menores de idade, menor de 18 anos. A esses são considerados inimputáveis. Os menores têm uma legislação específica, não se impõe medida de segurança, mas sim medida socioeducativa, há toda uma legislação especial a eles, e aos inimputáveis, medida de segurança, que é uma medida protetiva, medida de proteção, porque essas pessoas apresentam periculosidade, são perigosas para si e para os outros, portanto, é necessário tratamento. Não punição, porque você não pode punir uma pessoa que não vai entender
o caráter da pena. Por que você vai punir alguém que não vai entender essa punição? Já que ela é louca, débil mental, idiota, imbecil. Não pode. Aí você impõe a ela o quê? Uma medida de segurança, determina um internamento em manicômio judiciário ou tratamento ambulatorial. Esse é o aspecto formal. Vamos para o aspecto material, esse conceito trazido pela doutrina. O direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, capazes de afetar bens jurídicos indispensáveis à própria conservação, ao progresso da sociedade. Esse conceito de material, ele vai além. Ele vai trazer a questão dos comportamentos. É necessário você verificar não apenas formalmente, não basta o sujeito ter praticado o crime, um crime que está descrito na lei. É necessário verificar se essa conduta ela afeta os bens jurídicos tutelados. Tipo, quando um sujeito pratica um ato absolutamente insignificante, tipo lá de subtrair uma moeda de 25 centavos. Quando ele faz isso, ele está praticando o fato descrito no artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Só que quem subtrai 25 centavos está praticando uma conduta insignificante. O legislador penal ele não trouxe nenhuma norma dentro do seu texto que não tivesse um real significado. Então, toda norma, toda descrição contida no Código Penal está garantida pela significância em relação às condutas. Há necessidade, nesse conceito de material, de uma contrariedade aos bens jurídicos tutelados. E a Constituição Federal assegura. Então, você tem que praticar condutas significativas, você tem que afetar o bem jurídico de terceiro. Se não houver afetação, mesmo que haja a descrição daquela conduta, não deve ser considerado como crime. Não deve haver reprovação, porque o ato não é danoso ao organismo social. Não é capaz de afetar o bem jurídico de ninguém. Não vai trazer gravame, lesão ao seu bem jurídico. Portanto, esse conceito material é um conceito mais amplo dentro do significado dos princípios constitucionais limitadores ao poder punitivo do Estado. Princípios esses que nós vamos ver com mais clareza e evidência nas próximas aulas. Aspecto sociológico ou dinâmico é um conceito bem diferenciado que a doutrina vem se aprofundando. Trata-se de um dos instrumentos de controle social utilizados pelo Estado, visando assegurar a harmônica convivência dos membros em sociedade. A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. Quando violadas as regras de conduta, surge para o Estado o dever de aplicar sanções civis, penais e administrativas. O direito penal só deve ser utilizado diante do fracasso e da insuficiência das demais formas de controle social. Ligação com o princípio da intervenção mínima. O direito penal ocupa uma posição de controle social do intolerável. Então, esse aspecto sociológico ou dinâmico do direito penal, nesse conceito, vai te dar a noção de que o direito penal não deve ir atrás daquilo que os outros ramos, somente o direito penal só deve ir atrás daquilo que os outros ramos do direito não foram capazes de resolver. Se tem o direito civil, se tem o direito administrativo, para resolver, que resolva.
o direito penal, ele deve ser a última ratio, a última medida. Deve ser o último soldado. Deve ser a última tentativa de coibir situações. Porque é um direito, o direito penal é um direito sancionador, que vai restringir, que vai privar a liberdade da pessoa. É um gravame muito alto você ter contra si um processo penal, algo que lhe incrimine, que lhe faça poder perder sua liberdade ou ter restrito seu direito de ir, vir e permanecer. Portanto, esse direito, esse aspecto do direito penal no conceito sociológico, ele está intimamente ligado à intervenção mínima, que o Estado deve intervir minimamente na vida das pessoas. Quanto mais normas penais nós tivermos, menor será o nosso direito de ir, vir e permanecer. Quanto menos normas, mais a gente pode agir. Imagine, quase nada de norma. Você vai poder beber e dirigir, você vai poder ligar o som às alturas, a hora que você puder, quiser, o quanto você quiser, você vai poder xingar o vizinho, você vai destratar quem você queira. Então, condutas que são proibidas, que são crimes. Mas por quê? Porque o Estado está intervindo, está entrando na vida das pessoas em busca da famosa paz social. Estabelecendo o quê? Mais normas. Então, tem esses três aspectos: aspecto do conceito formal, material e sociológico. Vamos aí a mais doutrina. Nós vimos, é muito semelhante aqui esse tema. Alguns doutrinadores trazem como o mesmo tema, que são as missões do direito penal com as funções do direito penal. Mas veja só, para diferenciar o que é uma missão do que é uma função. Na missão, eu vou procurar fazer aquilo. Na função, eu tenho que fazer, eu estou fazendo. Esse é um detalhe em relação a distinguir o que é uma missão do que é uma função. O Estado, ele tem funções já estabelecidas que ele está fazendo, mas o Estado tem missões a fazer. É algo que ele está propenso e deve fazer. Missões do direito penal. Como é que a doutrina classifica? Missões do direito penal. Missões mediatas e missões imediatas. A missão mediata vai se distinguir em controle social e limitação ao poder de punir do Estado. Então, o que seria esse controle do Estado? É a forma que o Estado tem de controlar o cidadão. Como é que ele vai controlar o cidadão? Através da lei. Fazendo como? Impondo limites. Que limites são esses? Limites estabelecidos pela própria lei. A lei vai impor limites a ele. Através do quê? Da norma penal. Mas é necessário também limitar o poder punitivo do Estado. Para o Estado, para quem estiver no poder, não está fazendo qualquer tipo de lei ao seu bel prazer, para se manter no poder. Então, é necessário também limitar o próprio poder de controle do Estado, para evitar os excessos, o excesso do legislador. Missões imediatas. Quais são as missões imediatas do direito penal? Missão de proteção de bens jurídicos. Essa proteção de bens jurídicos, ela está muito atrelada ao funcionalismo moderado, racional ou teleológico do alemão Klaus Rochin. Por ela, ele elegeu certos bens jurídicos, que nós já vimos aqui, o patrimônio, a dignidade sexual, a liberdade, a vida, todos são bens jurídicos, só que recebem uma crítica porque esses bens jurídicos, de uma certa maneira, eles acabam
tendo conceitos vagos, porque pode mudar ao longo do tempo. Bens jurídicos que eram protegidos em 1940, quando da edição do nosso Código Penal, e hoje não têm qualquer relevância, que podem ser resolvidos por outros ramos do direito. B. Missão de garantir a vigência da norma e assegurar a estabilidade e o reconhecimento do ordenamento jurídico. Aí você já está mais voltado ao funcionalismo radical, que é uma concepção do outro alemão, Gunther Jacobs, aquele mesmo que nós vimos em relação ao direito penal do inimigo. Então, o direito penal, ele traria esse sentido de você poder imputar ao sujeito, quando ele comete um crime, de que ele foi um sujeito infiel ao direito, ao ordenamento jurídico, por ele ter descumprido uma norma. Então, recebe-se crítica em essa teoria, porque passa o indivíduo a um plano secundário. E a norma vem em um plano primário, em um plano principal em relação ao sujeito. Terceira possibilidade, missão de reforço dos valores éticos sociais, da atitude interna ou função configuradora dos costumes. Aí já vem lá do Wenzel, outro doutrinador, e aí traz valores sociais, éticos, vai proteger bens jurídicos a partir de um conceito valorativo social. Só que o direito penal, ele não deve ter, a crítica é que o direito penal não deve ter essa função. Quem deve ter essa função de trazer valores éticos sociais é o direito civil, através do Ministério da Educação, mas não o direito penal fazer com que as pessoas tenham ética, tenham moral. O direito penal não deve servir para isso, para trazer ética e moral a ninguém. Deve apenas o direito penal servir para proteger os bens mais importantes contra violação. B. Missão de garantia. Então, o direito penal, ele deve garantir os bens jurídicos, a preservação dos bens jurídicos. É a missão de garantia. Missão de redução da violência estatal. Concepção mais moderna, que conta com grande adesão da doutrina. O direito penal se serviria para reduzir a violência do Estado no âmbito da persecução penal. Concepção da criminologia crítica, função de manutenção do sistema social escalonado vigente, manutenção de uma estrutura de poder social estável. Então, manter seria o quê? Manter a ordem social estável de acordo com as concepções do grupo dominante. Então, poderia haver a crítica de manutenção de poder. Quem está no poder vai querer se manter no poder e utilizar o direito penal para isso. Ok? Então, essas são algumas missões do direito penal, segundo a doutrina. Você pode encontrar como funções do direito penal, mas fiz a observação em relação a essa distinção de missões para funções do direito penal. E o tema da agora? Vamos mudar de tema, vamos começar a falar sobre os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado. Onde é que nós encontramos esses princípios? Na Carta Constitucional, na Constituição Federal de 1988. Constituição Federal, de acordo com Bob, é como se fosse uma pirâmide. No ápice da pirâmide está a Constituição Federal. Dentro do texto constitucional, princípios. Princípios que vão trazer garantias individuais, garantias coletivas. As individuais estão no artigo 5º do texto legal.
Princípios nós vamos ver que muitos estão escritos, expressos no texto, outros não, são implícitos, são derivados. Vamos ver uma teoria moderna que traz os princípios basilares, e os outros princípios são decorrentes de 3 princípios que nós vamos ver: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da culpabilidade e princípio da legalidade. São basilares, os outros são decorrentes. Então, dentro dessa estrutura, dessa pirâmide, os princípios estão lá em cima. O que está abaixo da Constituição? As leis federais, leis estaduais, leis municipais, decretos, regulamentos, as pessoas, a portaria da tua repartição, a regra de condomínio, as atas que são referidas, tudo isso abaixo. Princípios. O que seria um princípio? Princípio é a ideia de um princípio ou sua conceituação designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por um pensamento-chave, de onde todas as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se conduzem e, por sua vez, se subordinam. Então, os princípios serão considerados como a base de sustentação de todo o direito penal e de todo o ordenamento jurídico. Princípios do direito penal. Nas sociedades contemporâneas, o direito penal é regido por princípios constitucionais sobre crimes, penas e medidas de segurança a nível de criminalização primária e secundária, indispensáveis para garantir o indivíduo em face do poder punitivo do Estado. Nós temos que ter normas baseadas, fundamentadas, alicerçadas pelos princípios gerais do direito, pelos princípios constitucionais do poder, pelos princípios constitucionais que vão limitar esse poder punitivo do Estado. Tanto limitar em relação à punição das pessoas, quanto também limitar esse poder que o legislador tem de inserir novas leis penais. Então, há limitação para o próprio legislador, para o próprio Estado, quanto também limitação em relação às pessoas. Isso vai interferir em relação ao legislador no momento de legislar, ao indivíduo no momento em que ele vai decidir se comete o crime ou não. Ele tem ali uma garantia, que é o texto legal, garantia de que somente haverá o crime se estiver descrito na lei, garantia de que a pena que possa vir a ser imputada à minha pessoa estará entre esse mínimo e esse máximo, garantia de que eu vou ter um devido processo legal, que vai me ser dada a ampla defesa, o contraditório, a plenitude dessa defesa, que eu vou poder recorrer a possibilidade de recorrer, que eu somente poderei vir a ser considerado culpado no momento em que houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, que no momento em que eu vá cumprir minha pena, todos os meus direitos de ser humano também serão garantidos, que eu vou ter respeito à minha integridade física, à minha integridade moral, no momento que eu estou cumprindo a pena, de não passar o limite que me foi estabelecido da pena, de que todas as garantias, todos os benefícios legais que possam vir a incidir sobre a minha pessoa em relação ao processo, ao cumprimento da pena, eles serão efetivamente trazidos pelo Estado, sob pena de aquele que estiver compelindo, abusando do poder, esse é que será punido. Então, se estabelecem limites para a atuação do Estado e para a questão do cumprimento da pena e do processo também. Professor. Pois não. No início, o senhor fala sobre a criminalização primária e secundária. A primária, pelo que eu entendi, é quando o
O legislador, ele faz a lei e lá ele coloca a sua devida sanção. Não é isso? Faz a descrição da conduta, preceito primário. Preceito primário, né? Isso. A A sanção secundária é o preceito secundário. é quando, por exemplo, a polícia pega alguém cometendo crime, aí já é o preceito secundário, né? Quando ele leva para a delegacia, que nem o senhor disse. A questão do preceito secundário, preceito primário, é uma técnica legislativa, uma técnica do legislador. Quando o legislador vai trazer uma nova lei, ele o faz através de dispositivos, de artigos. Ele faz uma numeração. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, aí vai. 120, 130, 160, vários dispositivos penais, né? Vai lá trazendo a descrição. E aí ele pega cada um desses artigos, é um molde, onde ele vai ter que escrever alguma coisa. E o que é que ele vai escrever ali? Vai escrever sobre o conteúdo do que ele está elaborando. Vamos pensar aqui que a gente vai elaborar uma lei sobre o trânsito, e não existe nenhuma lei sobre o trânsito até hoje, e agora a gente vai estabelecer uma lei que trate do trânsito. O que a gente vai botar no primeiro artigo? Vamos botar o que é trânsito. Então, artigo 1º, trânsito é isso, isso e isso. E o segundo, vamos botar aqui o que é um veículo automotor. Aí vamos lá descrever o que é. Então, a gente vai pegar e vai trazer conteúdo a essa lei. Em certo momento, a gente vai pegar e discutir que é necessário trazer condutas incriminadoras, trazer sanção penal. Para quem? Para aqueles que praticarem as condutas mais graves e perniciosas. Tipo o quê? O que é grave e pernicioso? Será que é estacionar em local proibido, ultrapassar o limite de velocidade, não colocar, não dar seta? Não, isso daí não é tão grave. Eu acho que isso daí o direito administrativo pode resolver. Através de quê? De multa de trânsito que você paga e pronto. Para a questão dos crimes, o legislador nós vamos pegar e trazer uma parte dessa lei, um capítulo, somente para trazer quais são os crimes. Então, vamos começar. Bota aí no artigo 302, escreve aí, vamos lá. Vamos botar que quem matar alguém na direção de veículo automotor de forma culposa, porque não queria, vai ter a pena de tantos anos a tantos anos. Quando eu vou descrever que matar alguém na condução de veículo automotor, esse é o preceito primário. A pena, a culminação da pena, o quantum de pena, reclusão de tantos a tantos anos, é o preceito secundário. É assim que é feito. A diferença de primário e secundário, criminalização primária e secundária. Cortou o seu áudio. Tem diferença de preceito primário e secundário para criminalização primária e secundária? É outra classificação. Já é outra, então acho que eu confundi mesmo, né? Rapaz, aqui no chat. A criminalização primária é quando o Estado traz as normas penais. A criminalização secundária é a partir do momento em que o sujeito praticou o crime e aí passa o Estado a poder exercer o seu ius puniente, o poder que tem de promover seus órgãos estatais para a consecução de que esse indivíduo venha a responder, venha a ser penalizado pelo que ele fez. Aí vem a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, esses órgãos vão lidar com a criminalização secundária, diferente da criminalização primária, que é feita pelo legislador. E aqui é outra coisa, crime, preceito primário, preceito secundário. É só uma técnica legislativa para te dizer, a descrição da conduta é preceito primário.
A culminação de pena, o quanto de pena, no dispositivo penal, é preceito secundário. Ok, entendi. Obrigado, professor. Nada, Gabriel. Então, os princípios constitucionais de direito penal, eles podem estar explícitos, descritos, ou podem estar implícitos. Não está escrito na lei, mas entende-se, os doutrinadores entendem que ali no texto constitucional tem esse princípio, embora o legislador constitucional não tenha o descrito. Exemplo de preceito explícito, que está descrito lá, a princípio da legalidade, está no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, está aí no artigo 1º, inciso 3. O princípio da anterioridade também está. Princípio que não está lá na Constituição, você pode procurar lá, você não vai encontrar. Princípio da insignificância, princípio da culpabilidade. Você não tem um dispositivo que vai trazer nominalmente esse princípio. Então, ele é decorrente de outros princípios. Ou não estão expressos, mas são implícitos na Constituição. Estão lá no texto constitucional, embora você não esteja lendo os mesmos. A função dos princípios constitucionais: orientar o legislador ordinário para a adoção de um sistema de controle penal voltado para a dignidade da pessoa humana. Então, a primeira função, uma das funções dos princípios constitucionais é limitar o próprio poder punitivo do Estado, em que o legislador, na hora que ele for criar novas leis, dele se pautar por todos os princípios, para não trazer normas que contrariem o texto constitucional. Porque se o legislador vem e contraria, traz um texto constitucional, traz uma lei que tem lá um artigo, um dispositivo, seja lá o que for, contrariando o texto constitucional, o juiz vai ter que fazer um controle de constitucionalidade para fazer com que aquela pessoa que está ali sendo vítima de um abuso, que essa pessoa ela não responda, que ela seja absolvida. Quem está praticando o abuso é o próprio juiz. O juiz está compelindo a liberdade de uma pessoa em um dispositivo que é absolutamente inconstitucional. Tem o habeas corpus. Vai para um tribunal superior, impetra o habeas corpus para a liberdade desse indivíduo. A lei que ela está com algum dispositivo de forma a contrariar o texto legal, ele é considerado como um texto nulo, porque a sua existência é indevida. Ele já nasce nulo. Por quê? Porque você não pode ter nenhum texto de lei ordinária, que vá contrariar ao nosso texto máximo, que é a Constituição Federal. Direito penal da culpabilidade, mínimo e garantista, características dos Estados democráticos. Então, nós vamos estudar a culpabilidade, a intervenção mínima do Estado, vamos ver diversos princípios constitucionais que vão limitar esse poder punitivo do Estado, quer seja o princípio da personalidade, princípio da insignificância, da lesividade, princípio da intranscendência da pena, da personificação da pena. Temos diversos princípios que nós vamos começar a estudar. As denominações dos princípios constitucionais são princípios constitucionais fundamentais de garantia do cidadão ou princípios fundamentais do direito penal de um Estado social e democrático de direito, ou limitadores ao poder punitivo do Estado. Esses princípios do direito penal, eles vão estar para fundamentar, vão dar base e sustentação
a teoria do crime, que nós vamos estudar. Através dessa teoria do crime, nós pegamos os princípios da intervenção mínima do Estado, da fragmentariedade, da lesividade, princípio da culpabilidade, princípio da taxatividade, princípio da proporcionalidade, a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, que é o bis in idem. Todos esses princípios nós vamos estudar. E eles estão aonde? No texto constitucional. Vão dar base de sustentação ao quê? Teoria do crime. Só exemplificando. Outra teoria que nós vamos estudar é concernente à aplicação da lei penal. Como é que a lei penal se aplica? Para a lei penal ser aplicada, é necessário que estejam presentes os princípios da legalidade, ou reserva legal, princípio da anterioridade, princípio da retroatividade da lei benéfica, para a aplicação da pena. Aplicação da lei, agora a aplicação da pena. Quais os princípios que nós vamos utilizar quando do estudo da aplicação da pena? Personificação ou responsabilidade, individualização da pena, humanidade das penas, todos, texto legal, ou explícitos ou implícitos no texto constitucional. E aí nós temos os 3 princípios que a doutrina moderna diz que são princípios basilares ou estruturantes. Deles vão derivar os diversos princípios. Seria o da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3 do texto constitucional. Princípio da legalidade, trazido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, tão importante que é o primeiro artigo do Código Penal, seu artigo 1º, e o princípio da culpabilidade, artigo 5º, inciso 57. Ok? Vou finalizar a aula. Na próxima aula, nós vamos entrar nesses princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado, entendendo, compreendendo cada um deles, para ser base, sustentação e fundamentação a tudo que chegar ao seu conhecimento, você vai ter que trazer esses princípios para fundamentar seus posicionamentos.